Olá! É com muita alegria que iniciamos mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos dando seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, mas temos sempre que lembrar a você que nosso encontro acontece cada vez melhor, você está vendo aqui no nosso estúdio, graças ao carinho da Boa Nova, da TV Mundo Maior e de todos os seus funcionários. Nós temos a alegria aqui de saudar a nossa querida Fernanda Lima, que está pilotando o TriCaster, que é responsável por toda essa beleza de imagem. Temos a nossa produtora, a nossa querida Regina Prata, que vale ouro. Temos o nosso Jefferson Lima, que está aí tomando conta do áudio. E como está na companhia de outro Jefferson, nós também abraçamos o nosso outro, o Jefferson Silva. Todos eles fazem parte desta equipe que leva até você este programa na qualidade da imagem e áudio da Boa Nova e da TV Mundo Maior, porque eles são responsáveis também pelos programas de rádio. Por isso, nosso abraço a você com a participação generosa de todas essas pessoas para que você seja feliz. Eu estou mandando também um abraço da Solange Godoy, a minha companheira querida, que deixa esse programa mais interessante com a sua beleza intelectual e física. Ela não poderá estar conosco nestes próximos programas, mas ela estará conosco sim em breve e ela não deixa de abraçar cada um de vocês. Como nós temos sempre um companheiro, uma companheira que faz o contraponto conosco, hoje volta aquele que já esteve comigo em outros programas, o nosso querido Felipe Prince. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, André, tudo bem? É uma alegria nós estarmos aqui novamente para falarmos do Livro dos Espíritos no programa Espiritismo Sem Mistério. Então, o Felipe vai nos ajudar nesse processo com a leitura e os comentários que possamos fazer juntos aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Antes, porém, nós queremos informar a você do 17º Encontro Amigos da Boa Nova. No dia 13 de abril, é um dia especial, vai acontecer esse encontro, cujo tema é Cura e Libertação com o Cristo Consolador. Essa é uma proposta transformadora para a sua vida. Terão já confirmadas as participações, o Severino Celestino, José Medrado, José Carlos De Luca, a Ercília Zilli, o João Lourenço, a Eliana dos Santos e o Adão Nonato. Haverá apresentações musicais, peças de teatro e vai ser lá no Espaço Prisma Eventos, no dia 13 de abril, das 10 da manhã às 18 horas, na Avenida João Cavalari 133, na Ponte Grande, aqui em Guarulhos. Aqueles que são sócios, e olha a vantagem de ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, terão desconto especial e esta pessoa pode comprar ingresso para até outras 4. Então, puxa vida, quantas coisas boas, não é? Adquira o seu ingresso ligando para o telefone que você está vendo aí, olha, na tela, 2458-3214 ou através do site da mundomaior.com.br. Então, fica o convite para você participar desse esforço de divulgação que é este encontro. Você terá contato com os trabalhadores, com os comunicadores, com as pessoas que você às vezes só vê pela TV ou escuta pela rádio, eles vão estar lá, tá bom? Não perca, hein? Um grande abraço para você que faz parte do Clube Amigos da Boa Nova. Você terá essa possibilidade de tomar parte fisicamente, não apenas virtualmente. Bem, nós vamos então dar continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos. Temos hoje o tema das ideias inatas. A Fernandinha vai pôr para a gente aí este slide, que é muito interessante, significativo, porque nos permite entender um pouco do significado deste trecho do Livro dos Espíritos. A pergunta que começa na 218 estará tratando desta temática. Até as semanas anteriores, nos programas anteriores, nós estávamos vendo presenças físicas, parentesco e filiação. Agora vamos ver as ideias inatas. Você viu ali a figura de Mozart, um espírito bastante evoluído, que teve precocidade na sua manifestação artística. E temos outros, tem um chinesinho muito bonitinho ali, ó, à esquerda, aquele chinesinho tocando piano. Você pode encontrar isso no YouTube. Ele toca muito bonitinho e você não acredita que é um garoto de 3, 4 anos. E assim também aquela menininha acima à direita e
as pessoas se surpreendem com a precocidade, a inteligência, a intelectualidade de certas crianças. Tanto que Kardec também se surpreendeu. E aí, o slide seguinte vai nos mostrar a primeira pergunta que Kardec faz nesta temática. É a pergunta 218, André. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Essa é uma pergunta interessante que qualquer de nós faria diante de um gênio, de uma precocidade, não é? Qualquer um de nós quereria também ter essa informação. Eles guardam, eles trazem algum traço das suas existências anteriores nessa precocidade? Pergunta que os espíritos vão responder no slide seguinte, que veremos na tela também, e o Felipe vai responder, vai ler para a gente. Vamos lá. Resta a ele uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Ah, ideias inatas. Ideias que não nasceram com o corpo. Elas não foram nascidas, elas foram trazidas. Por isso que tem esse título, não é? Ideias inatas. São aquelas inclinações, aqueles momentos de insight em que a pessoa já sabe fazer. Ela não precisa que ninguém a inicie no mistério, que ela já domina. Então vemos isso na arte. A arte é muito pródiga em exemplos dessa natureza. E os espíritos estão dizendo, nós quando nascemos trazemos uma lembrança, às vezes vaga, às vezes um pouco mais clara, mais nítida, daquilo que nós já vivemos. E isto é que pode ser traduzido por este título, ideias inatas, ideias que não nasceram com o corpo, vieram com a alma, não nascidas, já existiam. Por isso tem esse título. Aí Kardec, que nunca fica contente, não é? Kardec está sempre interessado em explorar estas informações ao máximo. Ele faz a pergunta seguinte, dentro da mesma questão 218, como você está vendo na tela. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera, uma utopia ou imaginação? Olha que interessante, não é? Né, Felipe? Aqui na geral, aqui, ó, Fernandinha. Obrigado, querida. Você vê muitas pessoas, Felipe, achando que a gente fica inventando história, que fica imaginando, que essa coisa a criança não, ela aprendeu da barriga da mãe dela, a mãe dela gostava de música, ficava pondo na Rádio Eldorado ou em outras rádios que tocavam músicas bonitas, nos programas de música da Boa Nova, quando você pode se deleitar. Isso não é imaginação, não é uma coisa que foi inventada pela memória ou pela inteligência muito criativa das pessoas que ficam fantasiando. Essa mesma dúvida que muitas pessoas têm, Felipe, nós vamos encontrar Kardec submetendo essa indagação aos espíritos. Ora, essa teoria que a gente já nasce sabendo, não é então uma invenção, uma utopia, uma explicação banal, uma tentativa de forçar alguma coisa para explicar por que aquela criança tem tanta facilidade? Ele pergunta aos espíritos. Que será que os espíritos vão responder? Que interessante, não é mesmo? Você quer saber a resposta tanto quanto eu, não é? Então, a Fernandinha vai pôr pra gente a resposta dos espíritos. Aí na tela, olha lá. Não. Não o quê, Felipe? Isso não é uma utopia. Não é uma utopia, não é uma quimera. Imaginação, não é uma invencionice. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Preste atenção no que ele está dizendo aí. Você que está em casa e acha que não precisa estudar mais porque já está velho. Já estou cansado, eu já não preciso saber, meu cabelo branco já está dizendo que não entra nada no meu cérebro. Não, olha só. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Talvez você não consiga ser um exímio pianista, um exímio instrumentista, talvez você não consiga ser um cientista. Mas se você começar a estudar agora, tudo que você aprender ficará gravado no seu espírito. E então, em vidas posteriores, você será capaz de, com mais facilidade, aprender aquilo que está faltando. Você não será um neófito, você não será um iniciante, você será alguém que já teve noções básicas. Todo o processo do crescimento depende do estudo, depende do aprendizado. E é isto que nós estamos vendo aqui e em outras perguntas do Livro dos Espíritos. Vamos voltar à leitura do slide, Fernandinha. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Conserva os conhecimentos. Durante a encarnação,
ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. E continua a resposta no outro slide. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Veja só que coisa interessantíssima. Eu recomendo a você, até por distração, porque é muito interessante, que você assista um filme chamado, se não me engano, O Dia da Marmota. Você lembra desse filme? É esse o título, Felipe? Você acha que... Não sei qual é. O Dia da Marmota? O Dia da Marmota, você pode voltar na geral aqui. O Dia da Marmota, Felipe, e você, querido ouvinte, é um dia que acontece nos Estados Unidos. Então eles saem procurando marmotas no jardim. Só que tem um cara, um ator muito famoso, que ele está passando por uma situação que ele não entende por quê. Todo dia de manhã repete-se a mesma cena e ele passa por todo dia igualzinho. Ele vai dormir, quando ele acorda, ele está no mesmo dia durante todo esse período que ele está vivendo. Então tudo se repete, tudo é igual. Ele sabe que ele já viveu tudo aquilo. É o Dia da Marmota, por isso que chama esse filme, o filme se chama O Dia da Marmota. Então ele precisa arrumar um jeito de sair deste enigma. Até porque ele gosta de uma moça, ele conhece uma moça, ele tem só 24 horas para que essa coisa possa dar certo. Porque no dia seguinte vai começar do zero. Toca o despertador na mesma hora, ele tem que levantar, faz tudo do mesmo. Ele já sabe, ele já está cansado de repetir tudo. E ele sabe que tem alguma coisa errada. Sim. É mais ou menos o que Kardec está ouvindo dos espíritos. Se nós não guardássemos o que nós já aprendemos, cada vida seria começar do zero. É o Dia da Marmota. É você... Na verdade, o filme não se chama O Dia da Marmota, se chama, se não me engano, O Enigma do Tempo. É uma coisa assim. O Felipe vai procurar para mim aqui, eu já dou para você o nome do filme. É alguma coisa ligada ao tempo, O Enigma do Tempo, O Mistério do Tempo. Eu assisti esse filme há um tempo atrás, é muito legal. É bastante interessante até para você ver como que as coisas seriam se nós acordássemos todos os dias na mesma situação. É Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo, Feitiço isso mesmo. do Tempo. Isso aí, Felipe. Você tem o nome do ator aí ou não? O Vamos Feitiço do Tempo. Ele é um filme de 1993. Isso. É velho. Eu não assisto filme velho. Você já tá fora do tempo, né? Não adianta que o filme possa te trazer informação. Você só quer coisa porcaria nova, não é? Essa é uma coisa interessante. Muito interessante. Esse aqui, o Bill Murray. Isso. Bill Murray é o ator que está no Feitiço do Tempo. Isso mesmo. Você assista porque é muito interessante. Você terá uma visão de como seria a vida se não tivéssemos aprendido e assimilado. Cada vida seria começar do zero. Você seria burrinho, não saberia nada, não saberia falar, não saberia ler, não saberia escrever, não saberia contar, teria que começar tudo do nada. Por isso que os espíritos estão dizendo, a lei do universo, para ser agradavelmente justa, ela permite que a gente aprenda e vá somando todo o aprendizado. Os conhecimentos que adquirimos em uma existência ficam acumulados em nosso saber, para que na próxima existência nós possamos partir dali para frente. E isso é muito interessante. Se você quer ver mais ou menos como seria se nós não guardássemos, assista esse filme, O Feitiço do Tempo. É muito bacana. Agora, Kardec está sempre querendo saber mais, né? Ele vai para frente com a pergunta seguinte, que está no slide 7, dentro ainda da pergunta 218. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Por que ele pergunta isso, Felipe? Ele pergunta porque a existência que nós estamos vivendo atualmente, você pode perceber que você traz características de outras vidas. Ou seja, existe uma conexão de conhecimentos adquiridos entre uma vida anterior e a vida atual. Você então percebe, se você vai procurar uma explicação, não é? Sim. Por que será que eu estou assim? Por que será que eu sinto isso? Às vezes você sente coisas interessantes em ambientes, em cenários, ou com perfumes, ou com músicas. Porque eu me lembro, quando eu tinha 14 anos, veja só como a memória da gente é impressionante. Eu tinha 14 anos, quando eu ouvi na casa de um tio meu, pela primeira vez, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu tinha 14 anos. Eu fiquei assim,
como que petrificado. Parece que eu já tinha ouvido essa música inúmeras vezes, que isso fazia parte da minha identidade, que eu estava de novo ouvindo algo que eu sabia, que me remetia a um passado que era da minha personalidade, mas que não era ali, porque era a primeira vez que eu estava ouvindo essa música. Então, você percebe que se eu for procurar, por que eu tive esse impacto quando eu escutei essa melodia, essa sinfonia, você vai ter que necessariamente chegar a vidas passadas. A mesma coisa acontece com convivência com as pessoas. Por que você tem simpatia com um? Por que você tem antipatia com outro? Por que é mais fácil conviver com determinada pessoa em vez de outra? Porque você já esteve com ela, não é? Essa é a razão dessa pergunta. As conexões entre as vidas. E isso é que o Felipe está explicando, que a gente vai sempre encontrar. Quando vai se procurar a resposta de uma maneira lógica, nós vamos encontrar sempre as vidas sendo entrelaçadas. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver o que os espíritos responderam, Felipe. A Fernandinha vai pôr pra gente a resposta dos espíritos. Os espíritos respondem: nem sempre tão grande como você poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes e no intervalo o espírito pode ter progredido. Nós imaginamos que sejam coisas assim, idênticas. Não, não é sempre assim. Nós carregamos conosco, como eles já disseram, essas conexões de outras vidas. Porém, os espíritos estão alertando. Vejam só, as posições que nós vivemos numa vida podem ser diferentes da posição que vivemos na outra. Vamos supor que em uma vida você tivesse sido um profissional ligado à caça, numa vida passada. Você era caçador. Só que na vida futura, na vida seguinte, por suas necessidades evolutivas, você veio como mulher, trabalhando como dama de companhia. Não tem nada a ver com caça. Você não vai imaginar que como dama de companhia, você vai sair com uma coronhada, dando coronhada na cabeça da pobre velhinha que está acompanhando. Ou que você vai ter que andar armada na residência ou no asilo onde você está prestando os cuidados. Não é mesmo? É totalmente diferente. É isso que os espíritos estão explicando. Porém, quando você está falando de outras inclinações, de poesia, de intelectualidade, de sensibilidade, de arte, de estética, você pode continuar, mesmo que mude de sexo, você pode continuar sendo uma criatura que esteja numa condição parecida com aquela que você já desenvolveu, porque isso fica impregnado na sua mente de espírito. Agora tem um outro detalhe que os espíritos disseram. Imagina que você viveu a última vida em 1715. Qual era o conhecimento que a ciência tinha em 1715? Você foi uma pessoa importante naquela época, você tinha, sei lá, uma empresa de carruagens. Você alugava cavalo, você tinha carroça. Você tinha um conhecimento básico para viver naquela condição. Aí você morreu, passou 200, 300, 250 anos no plano espiritual. Você aprendeu um monte de coisa, a sociedade avançou, a sociedade evoluiu, a sociedade chegou onde está agora. Que adianta você trazer para cá o conhecimento que você tinha como grande empresário na época de administrar carroça? Não tem nada a ver. Você não vai ter mais carroça hoje. Você nunca vai ser um grande profissional, um grande empresário com administração de carroça. Já é um outro momento. Hoje você precisaria, talvez, ter conhecimentos de internet, ter conhecimentos de mundo virtual, de saber manejar com as coisas do mundo não visível, o mundo, né, da virtualidade. Só que você teve que aprender isso do lado de lá. Então os espíritos estão dizendo que dependendo desta ligação entre as vidas, às vezes você não tem nenhuma vantagem, você não vai conseguir identificar-se com nada que era do passado. Talvez quando criança você gostava de brincar de cavalinho, né? Queria ter um Forte Apache, aquelas carrocinhas, né, Felipe? Aquelas coisinhas que você brincava com aqueles Forte Apache de antigamente. Ou ele pode ter uma capacidade de negociação que ele trouxe da outra vida, né? Isso pode ser espelhado, e isso você está falando é bem lembrado, isso pode se espelhar numa forma de negociação. Porém, essa negociação em 1715 era muito diferente da negociação que vai ser hoje, não é mesmo? Não há como comparar uma coisa com a outra, né? É interessante então o que os espíritos respondem, mas Kardec
Logo a seguir vai fazer a pergunta 219, que você vai ver com a Fernandinha na tela e o Felipe vai ler pra gente. Os espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: qual é a origem das faculdades extraordinárias de certos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Ah, Kardec está sendo mais contundente agora. Os espíritos falaram genericamente, não dá muito para a gente ter certeza, né, que o Jefferson Carvalho hoje esteja como o operador de áudio, porque na outra vida ele foi telegrafista. Ele mexeu com sinais e fazia as coisas chegarem de um lugar a outro. Pode até ser que seja verdade. Não dá para ter muita certeza em relação a isso, porque é uma probabilidade, mas ele pode ter sido, sei lá, telefonista numa vida passada. Ele pode ter estar ligado com Correios, né? Ter sido um entregador de cartas, feito alguma parte na comunicação. Isso faz com que ele tenha facilidade de mexer com isso. Ou ele pode ter sido um técnico elétrico que montava circuito. Tudo isso faz com que a pessoa tenha uma afinidade com o momento atual. Mas Kardec não está querendo saber dessas formas genéricas, ele está querendo ser específico. Então a pergunta específica dele é sobre pessoas que já vêm com conhecimentos de línguas, com conhecimentos de artes, que eles não aprenderam em lugar nenhum, já sabem fazer aquilo. Isso, a história humana está cheia de exemplos de pessoas talentosíssimas que não aprenderam, que não foram capazes de sair do berço sabendo por terem aprendido nesta encarnação. Eles já vieram prontos. Como é que se explica isto? Pessoas que têm potenciais extraordinários, inexplicáveis. Vamos ver a resposta. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então, aí se confirma o que os espíritos já tinham falado antes. Este talento invulgar, este talento que é algo bastante especial, que não é normal de uma pessoa, não pode estar sendo atribuído a um aprendizado agora. É porque o aprendizado ainda vem eivado de toda a imperfeição, de toda a insegurança. O aprendiz, ele nunca sabe resolver problemas graves logo de cara. Ele tem que bater cabeça, ele tem que errar, ele tem que ter um traquejo, não é? Você vê o próprio Felipe aqui. O Felipe tá falando comigo pela terceira vez. Ele tá durão, assim, até tá meio durão pra fazer a leitura. Ó como ele tá durão na cadeira. Ó ele já aqui, ó. Tudo assim, ó. Parece um manequim. Eu falei, relaxa, Felipe. Relaxa, solta aí. Mas é com o tempo que a pessoa consegue isso. O aprendiz, ele não consegue desempenhar bem logo no começo. Ainda que o Felipe esteja se desempenhando muito bem aqui. Agora, ele está se referindo àqueles que não são aprendizes, eles já nascem e sabem. Então, você vê Mozart compondo sinfonia, compondo concertos para piano e orquestra com 5 anos, 6 anos. É uma coisa que ele não podia ter aprendido. É muito complexo esse mecanismo, essa linguagem é muito, assim, peculiar. São vários instrumentos, cada um toca num nível, numa chave, numa clave. Cada um tem uma forma de construção. É algo bastante exigente. Uma criança de 5 anos não está preparada para isso, a não ser que ela já tenha trazido isto de outras vidas, como está explicado aqui. Aliás, vem aqui para mim, ó. A precocidade é, inclusive, uma das provas da multiplicidade das vidas. Alguém que é precoce, alguém que tem facilidades não explicáveis nesta vida, não poderia ter sido criado dessa maneira. Porque senão Deus não é bom. Por que um já nasce sabendo música e o outro não sabe sequer soletrar o próprio nome, depois de 5 anos tentando? Não pode. Alguém que venha com toda essa faculdade, falar em línguas. Existem crianças que com 3 anos já dominam 7 idiomas, inclusive alguns idiomas que não existem mais. Como? Como que é possível isto? É possível se você entender que se trata de um espírito que já sabia essas línguas e que está recuperando essa memória, está tirando lá do seu arquivo do passado e trazendo com facilidade para o presente.
Por isso que é uma lembrança do passado, é uma prova concreta, efetiva, palpável. Qualquer pessoa pode ter acesso a isto, bastando que ela pesquise, que ela procure, de que nós vivemos muitas vidas e que tudo que nós aprendemos em uma, nós continuaremos a ser detentores deste conhecimento. Ele estará impregnado em nosso espírito, faz parte de nosso arquivo. Agora, Kardec vai adiante. Nós temos a pergunta 220. Está aí na tela para você ler. Ao mudar de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Bom, olha a pergunta inteligente. Nós vamos ter várias oportunidades de renascer. Se numa próxima vida nós vamos ter um outro corpo, pode ser que nós tenhamos perdido o gosto por determinados temas, por determinados assuntos? Será? Certas faculdades intelectuais poderão deixar de estar tão ativadas? A gente tem, por exemplo, aqui, usando o pessoal da produção, nós temos a Fernanda, que está tomando conta da transmissão, ela mexe com aqueles aparelhos complicados, ela sabe cortar a câmera. Corta aqui, Fernanda, põe aqui. Aí, ó. A Fernanda tá atenta, ó. Já mudou aqui. Agora corta pro Felipe. Ah, olha lá. Tá vendo? Para você fazer isso, você pensa que é brincadeira? A pessoa tem que estar, ó, tem que estar atenta. Parece, sabe, já viu painel de avião? É muito parecido. Tem um monte de botão, tem um monte de alavanca, tem uma tela do tamanho daquela janela do piloto, enorme. Então, ela tem facilidade para mexer com estes tipos de equipamento, coisa que não é muito comum, para o espírito feminino. Geralmente o espírito feminino tem outras inclinações, não querendo ser exclusivista. Tanto que a Fernanda é mulher e está desempenhando isso, com toda a inteligência, a rapidez que muitos homens não conseguem. Agora, pode acontecer que numa outra vida, quando ela nascer num outro corpo, ela não tenha interesse em fazer isso, ela não se lembre mais, não tenha essa facilidade de mexer com isto? Vamos supor que numa vida futura, ela venha com uma tarefa de ser pesquisadora biológica. Ela tem que estar com um tubo de ensaio, tem que pegar esses esporos das plantas, tem que fazer um estudo da cromatina, das células. Esse conhecimento que ela tem agora não será usado naquilo que ela vai fazer. E ela então precisará ativar essa mesma capacidade intelectual que ela está usando para mexer com os aparelhos eletrônicos da TV para atuar na pesquisa daquilo que ela projetou para ela. Portanto, esta inclinação para mexer em fios, em conexões, em tecnologias, ela talvez não precise ter para usar na próxima existência. Ela possa usar de uma outra forma a sua capacidade intelectual em pesquisa, em outras áreas que ela precisará desenvolver como espírito. Então, essa é a pergunta que Kardec faz. Pode acontecer de numa outra vida a pessoa não ter a mesma coisa que ela tinha antes, ela não gostar das mesmas coisas? Vamos ver a resposta, Fernanda, aí vai pôr pra gente. Ah, tá vendo como ela tá esperta? Olha lá. Os espíritos respondem, sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. No caso, veja só, a primeira resposta que os espíritos dão é que uma pessoa pode vir mais debilitada cerebralmente. A mente pode não estar tão ativa se ela fez mau emprego ou se ela abusou da inteligência. Como uma punição. Quando nós estragamos pelo mau uso, nós não merecemos ter de novo. Isso é um fator limitador. Não é que a pessoa vai ser debilóide, é que ela não terá tanta facilidade como ela tinha antes. Porém, ele continua a resposta. Volta aí, Fê. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. Vamos supor que a Fernanda precisasse desenvolver-se na área da pesquisa biológica.
Então, na próxima existência, ela ia nascer filha de pessoas que entendem de biologia, ela ia ter vontade de olhar no microscópio, de fazer pesquisa, de colocar feijão em algodão molhado para ver o feijão crescer, né? Aquelas coisas de criança que desde a escolinha fica interessada em fazer. E ela precisará desenvolver essa pesquisa por 2 ou 3 encarnações. Ela vai fazer isso. Ela se projetou para isso. Aí, numa 4ª encarnação seguinte, ela volte e tenha vontade de novo de trabalhar com coisas de sinal, imagem. Quando ela for tratar desta questão de imagem, depois de 4, 5 encarnações, ela vai ter facilidade. Ela terá facilidade de mexer nos botões, ela saberá, se a tecnologia não for extremamente diferente, ela saberá usá-la. E se tiver mudado muito, ela terá facilidade para compreender o que é que substituiu aquele trem velho que ela, naquela encarnação de 4 ou 5 vidas atrás, ela já mexia. É fácil, é mais tranquilo. O espírito já tem facilidade de entender. Então, os espíritos estão dizendo, primeiro, a gente pode perder contato com a facilidade intelectual pelo abuso da intelectualidade, do cérebro, pelas coisas erradas que nós já fizemos com a nossa inteligência, como também a gente pode ter feito um mau emprego, conspurcando a mesma coisa que conspurcar, né? Conspurcando a inteligência por termos prejudicado outras pessoas, com a nossa esperteza. É muito interessante. Humberto de Campos tem um livro escrito através de Chico Xavier, chamado Pontos e Contos. Pontos e Contos é o livro que o irmão X escreveu através do Chico. Neste livro, existe uma história que se chama A Grande Cabeça, ou O Grande Cabeça. Procurem isto lá. Eu não sei o número do capítulo, mas fala do Abelardo Tourinho. Era um advogado muito inteligente. E a mãe falava para ele, meu filho, eu não vejo você se unindo aos necessitados, você só defende gente graúda, você só está ficando rico só porque está indo atrás dos grandões. Eu não vejo você se unindo aos que sofrem. Não vejo. Então, e isto significa o quê? Que o Abelardo estava usando a inteligência para estragar o seu futuro. E aí você lê a história lá e vê o que acontece com ele na encarnação seguinte. Por que que ele nasceu com a grande cabeça? Porque ele era chamado assim pelos seus amigos de fórum, de pesquisas jurídicas, de causídicos. Ah, o Abelardo é o grande cabeça. Né? O Felipe já achou aqui, é o capítulo 21? Capítulo 23, André. 23, do livro Pontos e Contos. Isso. Procure no livro Pontos e Contos o capítulo 23, Grande Cabeça. E ali você vai encontrar uma referência disto que no começo da resposta do slide 12, resposta 220, nós encontramos os espíritos explicando. Agora, nós vamos para a pergunta seguinte. Vamos a ela? Pergunta 221. Quando o homem, mesmo no estado selvagem, tem o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, isso se deve a uma lembrança retrospectiva? Quando o homem, mesmo no estado selvagem, tem o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, isso se deve a uma lembrança retrospectiva? Olha que pergunta interessante, olha só que coisa boa, não é? Ah, o cara já nasceu e ele sabe que os índios cultuavam a divindade, eles tinham um nome para o Deus, eles sabiam que eles se referiam a seres superiores. Então, é algo interessante, porque de onde eles tiraram isso? Eles moram lá na selva, não assistiram novela, não ouviram ninguém falando, não teve pregação nenhuma. Mas eles se manifestavam, eles se direcionavam à natureza de uma forma que os colocava numa condição subalterna, uma condição menor, de uma força maior. Isso se deve ao quê? É o pressentimento da vida futura, uma lembrança que eles já tiveram de outras existências? E antes de colocar a resposta, eu queria pedir para os meninos da técnica que me avisassem quando nós tivermos 5 minutos, porque o meu reloginho aqui parou. Tá bom, queridos? Só para a gente administrar. Obrigado, Fernanda.
Então agora nós vamos ver, na sequência, o que os espíritos responderam ao nosso querido Kardec. Vamos lá? Resposta: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. É uma lembrança. Ele já sabia disso antes de encarnar, não é? Já sabia. Porém, o que acontece é que eles não querem muito. Não os índios, né? Mas as pessoas, os homens inteligentes, eles não querem dar continuidade a essas perspectivas, a esses processos de amadurecimento. Eles preferem sempre achar que isso não é, que é uma coisa que não deve ser atribuída ao passado, eles não devem estar vinculados a nenhuma... isso é invenção, isso não é nada, isso não é assim. Muitas pessoas atualmente inteligentes consideram essas manifestações dos nativos, dos seres mais primitivos, como uma demonstração de que eles tinham reverências por seres superiores, como uma manifestação de um misticismo. Não como o contato com realidades, com as verdades do mundo espiritual. E isso é para eles difícil, porque o orgulho deles não admite que eles possam ter tido este contato e guardem lembranças. Mas se você perceber na história das civilizações, todas as criaturas que viveram em grupos sempre tiveram um contato com alguma força superior, que fazia deles pessoas mais temerosas em relação às suas atitudes. Não é de agora que os homens vivem sob este véu de serem visitados por uma força superior. Pode ter sido pelo medo da natureza, mas alguma coisa fazia com que eles se elevassem a essa reverência, não é mesmo? E agora, nós vamos para a pergunta 221A, esta que nós estaremos vendo na tela, que a Fernandinha vai pôr para a gente. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Olha que legal. Da mesma forma que ele está citando os índios, os silvícolas, como aqueles que trazem estas lembranças de outras vidas, ele está se referindo também aqui a esses comportamentos intelectuais de diversos caminhos religiosos que estão espalhados nos diversos continentes, que traziam esta inclinação para a crença espiritual que a doutrina espírita depois veio confirmar. Por exemplo, se você vai no livro de Samuel, na Bíblia, você vai ver lá a história da Pitonisa de Endor. Pitonisa era uma médium, e eles usam essa terminologia. Eles invocavam o espírito de um rei Samuel, ou do rei Saul, para pedir informações sobre como seria a batalha. Então, é uma ação mediúnica, através de uma mulher que eles chamavam de Pitonisa. E você vai estar lá escrito na Bíblia. Ou seja, lá no passado já se fazia esse contato com o mundo espiritual. Nós temos a doutrina da reencarnação espalhada em muitos e muitos e muitos caminhos das crenças antigas. Tudo isso está documentado com muita preciosidade nos relatos históricos dos povos. Kardec pergunta, então quer dizer que por essa lembrança de outras vidas, é por essa capacidade de regredir ao que nós já vivemos e aprendemos do passado, que nós vamos chegar a esta constatação que os povos, na verdade, também traziam essas crenças relativas à doutrina espírita do passado, são decorrência dessa lembrança que vem conosco? Vamos ver a resposta agora no slide seguinte. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso vocês a encontram em toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível,
Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Veja só como os espíritos confirmam isso. Afinal, são eles que estão aqui, olha, há milhões de anos, organizando a evolução da humanidade. Naturalmente que eles poderiam se manifestar através de diversos caminhos, através de diversas etapas, dependendo da condição dos alunos, da condição de entendimento que as pessoas na Terra possuíam naquele período. Então, eles vão tratando do tema, vão falando espiritualmente através de pessoas, vão intuindo, vão inspirando, vão fazendo pessoas enxergar o mundo invisível, vão fazer pessoas terem sonhos, sonhos que depois se tornam verdades. E as pessoas, antigamente, principalmente os romanos, eles faziam uma ligação muito grande com a realidade onírica. Eles tinham uma ligação com o mundo invisível através dos seus ancestrais, dos parentes que morriam. E eles sonhavam com os parentes, eles tinham uma ligação com aquilo que acontecia. Quando eles iam entrar em guerras, Felipe, aqui na geral, Fernandinha, quando eles iam entrar em guerras, eles faziam augúrios, eles iam consultar videntes, eles iam atrás de pessoas que tinham os chamados dons do oráculo, para ouvir o que era do outro lado da vida, a informação, o conselho, se deveriam batalhar ou não. Então, essas realidades já demonstram que todos os homens sempre tiveram contato com a vida espiritual, até porque eles são espíritos, antes de serem corpos. Eles vêm do mundo espiritual, eles carregam essa realidade. E é muito mais simples, quando chegam aqui, se recordarem de que existe alguma outra coisa, sim, não é? Que tem pessoas que não morreram, que estão perto deles. E os fenômenos sempre mostraram essas realidades como patentes. Não é mesmo, Felipe? Exato, é algo que está na natureza, né, André? Então, por isso, é como a lei da gravidade, ela sempre existiu, mas só foi sistematizada depois. Né, quando a inteligência pôde compreendê-la, mais ou menos, todos puderam entender o seu funcionamento, não é? Mas exato, é como é uma lei natural, como qualquer outra. Exato. E assim os espíritos nos explicam que o conhecimento que hoje nós sistematizamos na doutrina espírita é algo tão antigo quanto o próprio mundo, né? E que era vivido de maneira assim, jogada. Ninguém sabia direito como funcionava, ninguém tinha ideia de como as coisas aconteciam, mas aconteciam, não é mesmo? Então, com esta pergunta, nós terminamos este trecho do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando das ideias inatas. Aí, se você acompanhar o Livro dos Espíritos, olha aqui, ó. Ó, eu tô com o livro aqui, ó, tá vendo? Acabou aqui, aí vem isso aqui. Nesta parte, é o capítulo 5º, o capítulo que segue o Livro dos Espíritos. Na verdade, a Fernandinha vai pôr pra gente na tela esse último slide aí, ó. Olha lá. Ah, capítulo 5º do Livro dos Espíritos. O que vai ser para eles, Felipe? Considerações sobre a pluralidade das existências. Mas o que vai ser que está escrito lá em cima? Lição de casa, a leitura da questão 222. Então, você que está em casa pensa que é só sentar e ficar assistindo a gente ficar falando? O Felipe aqui passando nervoso, eu tendo que tentar decodificar para você entender? Não, é a sua vez também de poder aprender. Você então pode ler, porque são algumas páginas que você vai estudar com a explicação de Kardec. São 2, 3, 4, 5 folhas. Leia com atenção. Você tem todo este período para poder aprofundar as considerações sobre a pluralidade das existências, inclusive com muitas das coisas que nós aqui não pudemos falar, porque o nosso tempo não permite. Nós temos que ser um pouco rápidos. Estude isto, porque vai ser muito rico para você. Aí, no nosso próximo programa, você vai estar com a gente para a vida espírita. Então, eu aguardo você para a questão 223, lá dos espíritos errantes. Estamos chegando no fim, Felipe. Olha aqui, ó, na geral. Nós estamos aqui abraçando a todos, não é, Felipe? É isso aí, nós agradecemos a você pela audiência e você pode assistir os outros programas que nós temos gravados também com as outras questões do Livro dos Espíritos no programa Espiritismo Sem Mistério, né, André? Você pode acessar o nosso programa aqui nos offline da TV
Mundo Maior, da TV que está transmitindo agora. Mas também, se você quiser, nós temos um estudo lá na TV Alvorada Espírita, lá em Campinas, todas as quartas-feiras ao vivo, sempre às 20 horas. Você pode estudar o Livro dos Espíritos com a gente lá também, porque estamos numa outra parte do livro. Vale a pena. Então, Felipão, muito obrigado pela sua presença. A gente vai voltar com você no próximo programa. E um grande abraço para todos os que nos assistem. Tchau. Tchau, tchau.